Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa quarta aula, o quarto vídeo, portanto, dessas videoaulas para a disciplina de Mariologia do nosso Centro de Estudos, São João 23. Vamos lá, então, abrir aqui os slides. O dogma da virgindade de Maria. Primeira coisa que nós vamos conhecer é o dogma, não é? Que diz o dogma. Claro que tem toda a descrição do dogma, nós vamos à parte principal. Vamos lá, vamos acompanhar. Só avisando que ao final deste trabalho, desta apresentação, haverá um trabalho para os alunos a pedido da escola. Então, no final, vou apresentar esse trabalho que vocês precisam fazer, ok? E a data e tudo certinho. Vamos ao dogma da virgindade de Maria. Se alguém não professa de acordo com os santos padres, em sentido próprio verdadeiro dei para a Santa Sempre Virgem Imaculada Maria, na medida que em sentido próprio e verdadeiro, no fim dos séculos, sem sêmen, concebeu do Espírito Santo e sem corrupção, gerou aquele que foi gerado por Deus Pai antes de todos os séculos, Deus Verbo, permanecendo inviolada, vamos prestar atenção nisso, também depois do parto, a sua virgindade seja condenado. Olha só o que diz o dogma, certo? Então, concebeu do Espírito Santo, como já vimos, permaneceu inviolada também depois do parto e a sua virgindade. Então, o Papa, na época, São Martinho I, no Concílio de Latrão de 649. Então, vamos estudar esse dogma, vamos ver os fundamentos bíblicos por primeiro. Vamos buscar em Mateus, né? Mateus vê realizada a profecia de Isaías 7,14, né? Uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Maria é essa virgem, a mãe do Emanuel. No episódio da fuga para o Egito, como no retorno a Nazaré, Mateus fala sempre do menino e da sua mãe. Né? Aí tem o texto, e Mateus lê-se sempre: toma contigo o menino e a sua mãe. Estão vendo aqui que Mateus não apresenta José, não é? Mateus não fala, não apresenta Maria como a esposa de José. E ele mesmo afirmou, são casados, tem aí os textos. Mas sempre Mateus apresenta Maria como a mãe do menino. Esta terminologia é uma linguagem para dizer a concepção virginal de Maria. É isso que ele está tratando, certo? Já São Lucas 1, 26, 28 diz-nos em que modo Deus introduziu Maria no mistério de sua maternidade virginal. Que modo que, né, Deus introduziu Maria, então vem o anjo, etc. Já conhecemos essa passagem. Alusões nesse sentido ainda temos em Gálatas 4:4, Marcos 6:3, João 1:13. O que diz a tradição eclesial? Então, alguns textos bíblicos, agora vamos para algumas citações da tradição eclesial. O dogma da virgindade de Maria foi o primeiro a afirmar-se na sequência do tempo. Sobre a Bíblia, lida em eclésia, basearam-se escritores como Santo Inácio de Antioquia, morreu em 107, São Policarpo, São Justino, Santo Irineu. Então, todo o povo ali do segundo século da igreja, né? E terceiro século, como Santo Irineu. Bem como as fórmulas dos símbolos e dos concílios. Quer dizer, nessa primeira época que tudo começa a se assentar como fé, como formulação dessa fé. Contemporânea à compreensão da maternidade divina, junto com
aceitação, né, de que Maria era mãe de Deus, desenvolveu-se a percepção da concepção virginal, a Virgem Mãe. Os símbolos da fé não nos falam de um natus ex Maria, mas sim de um natus ex Maria Virgine, né? Então, os símbolos de fé da igreja falam sempre de nascido da Virgem Maria. Vamos adiante. Desde o início, Maria foi contemplada como sendo... Opa, abri o resto, né? Travou um pouquinho, mas abri o resto. Desde o início, Maria foi contemplada como sendo sempre virgem. Então, já está afirmando virgindade pós-parto. No início do século III, o símbolo romano repete o que se encontrava no símbolo apostólico: Jesus, concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Concílio de Constantinopla, do século IV, propõe um símbolo de fé, no símbolo de fé, né, ou em símbolo de fé, aquilo que lhe é anterior. Por nós, homens, desculpa, por nós, homens, para nossa salvação, desceu do céu e, por obra do Espírito Santo, se encarnou no seio da Virgem Maria. É o credo, né? Esse é o credo. Essa é a profissão de fé que já aparece na igreja. No ano 451, em Calcedônia, se professa, antes do século gerado do Pai, segundo a divindade, nos últimos tempos, por nós e para nossa salvação, gerado de Maria Virgem, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Então, Calcedônia também. Depois, né, vem aí ainda Lateranense no século VII e um outro concílio Lateranense, 1212, e assim a igreja vai professando a sua fé no Filho de Deus. Opa, parece que... Deixa eu só ajeitando aqui. Vai professando a sua fé em Jesus, o Filho de Deus, e Maria como a Mãe Virgem. E assim para frente, encontramos esse dogma mariano expresso em quase todas as decisões doutrinais da Igreja, em que se coloca a maternidade divina de Maria. O Vaticano II recapitula tudo isso dizendo que o seu filho primogênito não diminuiu a sua virgindade integral, antes a consagrou, a citação da Lumen Gentium 57. Então, já no Concílio Vaticano II, a Igreja afirmando que Jesus, o seu nascimento, não diminuiu e nem tirou a virgindade de Maria, mas a consagrou. Na Profissão de Fé de Paulo VI, em 1967, ele diz: cremos que Maria é a mãe sempre virgem do Verbo encarnado, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Certo? A virgindade perpétua de Maria, que consiste no fato de que Maria não teve outros filhos fora de Jesus, faz parte do ensino ordinário e constante da nossa Igreja, tranquilamente desde o século V. Os textos bíblicos aduzidos para negar a virgindade não se sustentam, então nós vamos ver isso agora. São Lucas diz: deu à luz a seu filho primogênito. Então, a palavra primogênito daria a entender que seria o primeiro e poderiam ter outros, será? Primogênito aqui, primeiramente, deve ser lido em sentido absoluto. Para os judeus, a expressão indica simplesmente o primeiro nascido, haja ou não outros. Implica, sobretudo, a dimensão da lei que exige que o primogênito seja resgatado. Não diz que se deva esperar pelo segundo filho para saber se é primogênito. Então, é em relação à lei. Não quer dizer que teve outros, né? Várias passagens neotestamentárias falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. Essa é a grande confusão, né? A grande crítica. Irmãos e irmãs de Jesus. No vocabulário hebraico, com a expressão irmão, vem englobados parentes mais próximos, como sobrinhos, primos. A palavra irmão,
em hebraico e depois ela foi traduzida em grego, né, para adelphoi, não implica no Novo Testamento necessariamente irmãos consanguíneos, certo? Essa palavra não quer dizer que sejam irmãos do mesmo sangue da mesma mãe. Vamos ver? Mateus, capítulo 1, versículo 25, diz que José não a conheceu até o dia em que ela deu à luz. Até que, será que depois? Então, a explicação. O até que em uso na Bíblia nega uma ação para o tempo passado, mas não significa que tenha acontecido na sequência. Vamos ver o exemplo. Eu vou pegar só esse segundo aqui, ó, na Bíblia hebraica. 2 Samuel 6, 23. Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Quer dizer, não significa que depois da morte ela tenha tido filhos, né? Então, está aí a explicação para o até que, né? José não a conheceu até que. São João a recebeu em casa. Aqui, Maria vem recebida na casa do filho em sentido espiritual, representativo da igreja, a igreja que recebe seus filhos. Os ouvintes devem ter entendido que, de fato, Maria seria cuidada daí para frente pelo novo filho. Onde estão os outros irmãos para cuidar da mãe? Certo? Não é no sentido literal. Se fosse, então Jesus tem que entregar para os outros irmãos dele. Os dados que aí encontramos são indícios seguros, favoráveis de que a igreja sempre colocou como verdade de fé. Maria Virgem. As reflexões teológicas. Vejamos, então. Significado da virgindade de Maria em relação a Cristo. A virgindade de Maria é afirmação desde o início e no sentido biológico consta nas narrações de Lucas e Mateus. Vejam bem, a concepção virginal implica que o único pai do menino é Deus, certo? Pai, e evidencia-se a filiação divina de Jesus. Jesus é filho de Deus, não é filho de José, não é? Não é José o pai biológico. A afirmação da virgindade de Maria tem uma grande importância para nós, os cristãos católicos, tem. Pois pertence ao mistério de Jesus, Filho de Deus. Aconteceu ali algo extraordinário. Só que quem não tem fé, não adianta falar isso, né? Não vai entender nunca. O valor biológico atesta a encarnação completa da filiação divina na geração humana. Exatamente, porque Jesus nasceu de Maria, esse nascimento de Maria, esse nascimento biológico de Maria, mesmo, né, misterioso, no sentido de mistério, como ensinam os cristãos, então isso só completa a filiação divina, porque o Filho de Deus se encarnou, né? Se ele tivesse encarnado, ele estava, né, como? Os padres falavam de 3 nascimentos, os santos padres, né, na história da igreja. A geração na eternidade antes dos séculos, claro que isso é a Deus, não é? Não a Maria. A geração no tempo, ex Maria Virgine, olha aí, Maria Virgine. A geração no tempo da igreja, nas almas. Geração mística por obra do Espírito Santo e da igreja. Maria aí é mãe e virgem. Vamos adiante. Sinal de sua filiação divina e imagem da geração eterna. A virgindade de Maria é do tipo sacramental. Então, Maria, o que está falando também, né, da imagem da geração eterna? Maria é aquela mãe que gera e continua virgem até século no tempo da igreja. Deus escolheu livremente para que ela fosse sinal revelante do mistério filial eterno. Maria revela o mistério do eterno. Seria presunção desvalorizar a importância do sinal que Deus mesmo quis dar, sinal que a igreja desde sempre soube ler, não apenas como simples prodígio físico, mas como uma mensagem querida por Deus e portadora de uma revelação do mesmo Deus. Além disso, a concepção virginal de Cristo traduz no tempo o plano absolutamente espiritual que é o da geração eterna. Geração no tempo, Maria dá à luz a Jesus no Natal, lá na manjedoura, né? E Maria, que com isso
revela a geração espiritual eterna, quer dizer, para sempre. Para sempre vamos todos ser filhos de Maria. Já o somos, né? Já o somos. Mas o nascimento deste filho não diminuiu a integridade virginal de Maria, mas a consagrou. Nós vimos atrás ali também. E tal nascimento é um mistério que nos revela como a geração eterna do filho não comporta uma diminuição para o pai, segundo a teologia. Não é diminuição, né? Maria ser considerada e crida como mãe de Deus, ser diminuição para a grande obra eterna do Pai. O nascimento ex Maria Virgem é também sinal do nascimento dos cristãos da igreja. A igreja, aí a virgindade de Maria implica na virgindade de igreja, né? Isso aqui é. De fato, é de uma forma completamente espiritual que a mãe igreja, com a pregação e com o batismo, gera filhos para uma vida nova e imortal, concebidos por obra do Espírito Santo e nascidos de Deus. A concepção e o nascimento virginal revestem ainda outro sentido. Qual que é? A gratuidade da salvação. A salvação vem de Deus. A salvação é plenamente gratuita. O nascimento por meio de uma virgem significa que a vinda do Verbo encarnado entre os homens não é resultado de uma vontade humana, mas é o fruto de uma iniciativa de Deus. Gratuidade pura. O significado em relação a Maria. A virgindade é um valor de ordem mística mais do que moral. De fato, se renuncia à fecundidade materna e à riqueza do dom recíproco de duas pessoas, tal deve ser em vista de um pertencimento exclusivo a alguém que é o supremo bem, Deus. Então, virgindade é isso, gente, né? É renunciar a alguma coisa importante, boa, né, querida por Deus, para algo muito melhor. Não desmerecendo, né, não desmerecendo o matrimônio e a santidade que traz esse também mistério de Deus para a família humana, para os cristãos, certo? É evidente que a constituição psicológica do homem e da mulher exige uma mútua complementariedade. Mas quando Deus vivo ocupa de forma viva e completa um coração virgem, não existem necessidades de complementariedade, porque o coração está ocupado e realizado completamente. Então, importante fazer também essa reflexão, não é? Coração pleno, completo, tem necessidade de ser completado somente por Deus. De novo, né, lembrando que isso não desmerece de forma alguma e nem deprecia o matrimônio. Tá bom, essa é uma reflexão bem rápida, né? Vamos para o dogma da Assunção de Maria. Ali uma foto, né, uma imagem do Pio XII, aqui no meio, lendo na Constituição Munificentíssimos Deus, de 1950, o que agora passo a dizer para vocês como o que foi a declaração. Pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma por Deus revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena e foi assunta à glória celeste em corpo e alma. Então, o que é Assunção? Nós somos católicos, né? Você é católico. Ou, de repente, você não é, não sei, né? Mas nós católicos afirmamos com a igreja que Maria foi assunta ao céu, foi levada ao céu de corpo e alma. E o dogma diz, está vendo aqui? Terminado o curso de sua vida terrena, certo? Não entra nessa discussão se Maria morreu ou não morreu, mas os teólogos vão sim fazer essa reflexão aqui. Vamos olhar um pouco para o conteúdo dessa definição. Terminado o curso de sua vida terrena. A expressão foi colocada intencionalmente para evitar pronunciamentos sobre a morte de Maria. Afirma apenas que Maria terminou o curso de sua vida terrena. Não entra na polêmica. Assunta na glória celeste em alma e corpo. Em Atos 1, 2, 11,
lê-se que Jesus foi assunto ao céu. Insinua-se um paralelismo entre a glorificação de Jesus e de Maria. No mais, os termos diferenciam, certo? A ascensão de Jesus e a assunção de Maria. A ascensão, Jesus, né, foi aos céus. Jesus se elevou, ascendeu, subiu. Né? Maria assunta, foi levada aos céus, tá bom? A diferença dos termos indica conteúdos diferentes. No caso de Maria, a glorificação é toda passividade. Foi ela que se elevou. Ela foi elevada. No caso de Jesus, salienta-se a sua própria força. Em João 20:17, Jesus diz: Eu subo, ascendo, portanto, né, ao meu Pai e ao vosso Pai. Certo? Vamos ver na Escritura e na tradição? Nenhum texto da Sagrada Escritura faz referência à Assunção de Maria. Padre, e agora? Pois é, vamos ver isso. A Escritura apresenta uma união muito íntima entre Cristo e sua mãe, o que parece inviabilizar o pensamento de que, após esta vida, possa estar separada de Cristo aquela que o concebeu. Esta união aparece de forma mais ampla através da presença de Maria no início da vida pública, em Caná e mais ainda ao término no Calvário. Então, aqui precisa você retomar aquela ideia do vínculo, né, entre Jesus e Maria, desde da concepção até o Calvário, né? Esse vínculo que tem Maria e Jesus. Então, é impensável que Maria ficasse separada de seu filho também na glória. É isso que está dizendo ali. A Constituição de Pio XII também referencia o proto-evangelho. Então, outro texto na Bíblia. Gênesis 3,15, na linha da tradição patrística da nova Eva que luta e traz a vitória. Por fim, a Constituição recorre à doutrina paulina para determinar a natureza dessa história. Como é que é isso? É uma vitória sobre o pecado e sobre a morte. Afirma. Por isso, como a gloriosa ressurreição de Cristo foi parte essencial. E sinal definitivo dessa vitória é Jesus ressuscitado vitorioso, e está na glória à direita do Pai. Assim também, para Maria, a luta que tem em comum com seu filho deveria concluir com a glorificação de seu corpo virginal, segundo 1 Coríntios 15:54. Então, assim, é um paralelismo, né? Como o novo Adão, Jesus, venceu essa luta com a sua ressurreição e está sentado na glória, também Maria venceu essa luta, está vencendo em Jesus, seu filho, e pelos méritos de seu filho, ela também está na glória, junto com seu filho. Na tradição, a Constituição Unificentíssimos de Deus não cita nenhum documento antes do século VII, mas a questão já fora colocada antes. São Epifânio em Jerusalém, no século IV, segundo o qual ninguém sabe como foi o fim de Maria. Já falamos isso, né? Ele ignora se ela morreu ou não, se foi sepultada ou não, porém ele pensa que o seu fim deveria ser digno. Aí já levanta a bola, né? Já fala, o fim de Maria não foi um fim normal, como de todo mundo. Alguma coisa aconteceu. Não se deve buscar uma tradição histórica que seja proveniente dos apóstolos. Ao menos antes do século IV, a questão já vem colocada, mas permanece em aberto. Ninguém falou nada ainda. Os apócrifos, lembram dos apócrifos? Também falamos antes. A ideia da Assunção aparece muito nos apócrifos, aí é que está. Chamados trânsitos Mariae, de proveniência de diversas e datas diferentes, de vários lugares, bem como de variado conteúdo. Vale a pena estudar, mas cuidado sempre, né? Inegavelmente, tais textos contribuíram muito para a crença no fim glorioso e especial de Maria. Autores que sustentam o aparecimento desses apócrifos já nos séculos II e III, então já, né, seria bem antes do século IV, V, ou talvez, né, muito antes do século VII também.
ao menos para o trânsito. São vários deles, viu, gente? Não é só um. Tais escritos possuem seu valor e sem eles seria difícil uma explicação satisfatória de algumas informações que nós não temos em lugar nenhum mais. Olha lá, Maria, né? Deitada ali, os apóstolos, certo. Aí vem a liturgia. As narrativas dos apócrifos exerceram um papel importante no campo da liturgia. No século VI e VII, difunde-se a festa da Dormição de Maria. E esta é uma das 4 mais antigas, junto à do nascimento, da anunciação, da apresentação de Jesus no templo, purificação de Maria. A dormição, coínesis, tem por objeto a morte de Maria, entendida como fato excepcional e glorioso. Pelo ano 600, a festa vem fixada no dia 15 de agosto. Né? Então, já vem daí essa festa da Assunção de Nossa Senhora. Então, o que esses... Claro que a igreja já celebrava, né, Maria, a mãe, junto de Jesus, mas esses trânsitos revelaram, esses apócrifos revelaram que Maria, então, teria dormido. E aí vem a festa da dormição de Maria. Em Lívias, na Palestina, nessa mesma época, a festa recebe o nome de Assunção de Maria. Então, já mudou, né? De dormição para Assunção. E tem por objeto a exaltação de Maria no céu, no seu corpo ressuscitado. Então, junto com o culto, já vem uma reflexão também para a teologia. Do Oriente, essa festa passa para o Ocidente, onde recebe o nome de Assunção no século VII. Voa passarinho. A doutrina, estamos na reflexão ainda, né? A multiplicação desses apócrifos provoca reações diferentes. Aceitação cega por parte de uns, desprezo por outros e reflexão por parte de alguns, né? Opa, pera lá, não vamos jogar tudo fora, não. Tem umas coisas estranhas nesses apócrifos, né? Coisas assim que você não entende direito. Coisas espetaculares, né? Primeiro, Teodósio de Alexandria. A festa da Assunção lhe oferece ocasião para exaltar, sobretudo, a virgindade e a santidade pessoal de Maria. Teodósio coloca ainda um outro motivo da Assunção no aspecto salvífico, por nós. Isso é o quê? A vantagem que deve resultar para o mundo é isso, por nós. Maria, virgem e santa plenamente, né? Levada aos céus. Não é somente ela que recebe a glória final, mas em vista do mundo a ser salvo, certo? Então, não é só a pessoa de Maria, essa salvação abarca todo mundo. Percebe-se já nessa colocação que a maternidade divina não é um todo fechado em si mesmo. Funda a Assunção, estando orientada para a mediação e para a comunicação da redenção à humanidade. Então, a Assunção de Maria orienta, né, para a redenção da humanidade. Teótenos de Lívias, diferentemente de Teodósio, ele afirma claramente a incorruptibilidade do corpo de Maria. A reflexão vai mais a fundo aí, viu, gente? Incorruptibilidade devido a uma santidade total e a sua iminente dignidade de receptáculo de Deus. Não é no sentido pejorativo, não, né? É aquela que recebeu Deus. Ele também, Teóctones, salienta o aspecto salvífico que a Assunção reveste para nós. Partiu para o céu como nossa embaixadora, assunta ao céu, permanece para o gênero humano um baluarte inexpugnável e intercede perante o Filho de Deus e ora por nós, né? Intercede junto a Deus por nós. Então, o aspecto salvífico do dogma da Assunção, dessa nossa fé. A partir desse momento, a Assunção baseia-se na grandeza de Theotokos, ou seja, está na linha da maternidade divina. No século VIII, encontramos já claras referências dos grandes doutores, como São Germano, São João Damasceno, que são citados na Constituição de Pio XII, e ainda o nome de Santo
Francisco André de Creta. Importante essas as citações desses autores. Evolução posterior. No Oriente, a doutrina permanece sem choques, ao lado dos séculos, né? Caminha por um bom tempo, mais ou menos tranquila. No Ocidente, a difusão se estabelece com mais dificuldades, né? No Ocidente, aqui, até na igreja, não se aceita muito bem. É uma corrente fortemente contrária à literatura apócrifa, semeia desconfiança. Não se chega a negar a Assunção, mas coloca-se a dúvida por que faltam provas suficientes, e principalmente bíblicas. Assim surge uma carta, no século X, Cogitme, atribuída a São Jerônimo, do século IV, e que hoje parece a todos ser do monge Pascácio Radberto, de 865, onde ele sustenta que a festa de 15 de agosto visa celebrar apenas a glorificação de Maria na sua alma e põe dúvidas sobre os trânsitos. Então já começa uma confusão, né, aí para o Ocidente. Só celebra Maria, né? Glorificada, não se rejeita isso, mas isso aconteceu com a sua alma. E aí o corpo, como é que fica? Ardoroso defensor da Assunção Corpórea de Maria, foi um autor, já, né, contrapondo ali, não identificado ainda, que escreveu um tratado sobre a Assunção da Bem-aventurança Virgem Maria, e que veio conhecido como Pseudo-Agostinho, bem-aventurada, né? Virgem Maria, que veio conhecido como Pseudo-Agostinho. Então, esse autor aí, ele escreve e coloca como se fosse Agostinho. Por isso que é pseudo. Tomás de Aquino, né, Santo Alberto Magno, Boaventura, enxergam aí uma doutrina certa, enquanto que um século antes São Bernardo não se expressava claramente ainda sobre a Assunção. Grande São Bernardo de Claraval, né, parece que tinha reservas. Embora não negasse sua posição, era de desconfiança mais uma vez. Esta atitude bernardiana permaneceu por alguns poucos até a véspera da definição. Então, alguns aceitaram, poucos, né, outros não aceitaram, mas veio a definição e aí resolveu a questão. A ideia da glorificação de Maria em corpo e alma foi dominando na celebração litúrgica da Assunção, ficando na sombra a questão de sua morte, certo? Não se tocou nisso. No século XIV, a crença na Assunção já era geral. O século XVI passa como o século da Assunção. 3 nomes significativos desse século vão ser muito importantes: Roberto Bellarmino, Pedro Canísio e Francisco de Sales. No Vaticano I, né, que o Vaticano I foi no século XIX, está aí a data, foi feita a solicitação para definição por 195 padres, mas o concílio foi interrompido por causa da guerra, né, e a invasão de Roma. Então, pouca coisa foi definida, mas o concílio foi interrompido e não foi para adiante essa questão de proclamação do dogma da Assunção de Maria. No dia 1º de maio de 1946, Pio XII fez uma consulta aos bispos do mundo. Somente 6 dos 1.191 residenciais consultados colocaram alguma dúvida sobre a definibilidade e 16 sobre a oportunidade. O que aconteceu depois dessa consulta? O dogma, né? A declaração do dogma. Algumas reflexões teológicas que podemos tirar daqui. Os fundamentos doutrinais da Assunção. Primeiro é a maternidade divina. Ela é forte argumento de conveniência para a glorificação imediata de Maria. Por quê? A maternidade corporal. O corpo de Maria foi o templo do Espírito do corpo de Cristo. Por essa razão, convinha-lhe que escapasse da corrupção do túmulo. Então, a primeira razão é essa. O corpo de Maria foi templo do corpo de Jesus. Por isso, né, ele não se corrompeu, porque, né, não há corrupção na virgindade e também no trânsito de Maria para a eternidade. Maternidade no plano psíquico. Entre Maria e o filho existe um vínculo
de afeto sem par, era conveniente que esta união tão íntima entre Cristo e Maria se prolongasse na eternidade, graças à presença de Maria em corpo e alma. Então, esse vínculo entre Jesus e Maria mostra que também há essa unidade na eternidade, na glória, né? A cooperação de Maria também, né, para a salvação é um outro fundamento. A glorificação de Jesus está ligada à humilhação na cruz, tem aí os textos bíblicos. Maria está intimamente associada ao sacrifício de seu filho. Quando falamos em associação, é isso. Né? Ao sacrifício de Jesus, Maria está associada. Era conveniente que a exaltação, certo? A humilhação associada, seria associada também à exaltação de Jesus. É isso que quer dizer. Boa, passarinho. A Imaculada Conceição depois da virgindade. Maria foi preservada não só do pecado original, ela não pecou, né? Mas também de suas consequências. Olha uma explicação bem clara. Ao menos daquelas que não foram assumidas pelo seu filho como valores redentores. Então, Maria, preservada do pecado original, seu corpo não encontra corrupção, certo? Tudo isso assumida por Jesus. Agora, ela sofreu, né? Ela teve dificuldades. Isso, ela, claro, isso aí tranquilo, porque faz parte do ser humano. E Deus, nem Jesus, o Filho, tirou isso, né? Nem da mãe, nem de ninguém. A virgindade de Maria desemboca da glorificação imediata do seu corpo. Como assim? A virgindade é vista como sinal de pertencimento total e sem reservas a Deus. Já foi explicado isso lá atrás. E este pertencimento, né, sem reservas a Deus, mostra a conveniência da união perfeita de Maria com seu filho. Por certo, a virgindade em si sozinha não dá base suficiente para este pensar, mas sim quando incluída no mistério da maternidade divina. Então, a virgindade de Maria é virgindade para servir a Deus na missão que Deus lhe confiou, como o do mistério da maternidade divina. Conformidade com o seu filho, esse aspecto, ela está conforme ao seu filho, ele vem colocado pela Lumen Gentium, número 59, e diz: a fim de que fosse plenamente conformado ao seu filho, vencedor do pecado, a Imaculada Virgem foi preservada imune de toda a mancha original, vencedor do pecado. Terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta à glória celeste em alma e corpo. Senhor das dominações, foi exaltada qual rainha do universo, certo? Então, conforme Jesus, vencedor, né, do pecado, Jesus vencedor do pecado, a Imaculada Virgem foi preservada imune de toda a mancha. Jesus venceu e essa graça, não é? Também atingiu Maria, foi dada a Maria em cheio, pleno, né? Assim, nesse sentido. Ele venceu o pecado, terminada a vida terrena de Maria, ela também vence por graça, né, de Jesus. Privilégio. É essa a palavra. Aplicações atuais do dogma da Assunção. O dogma da Assunção vem a afirmar a dignidade da pessoa humana no estágio terreno e no ultraterreno. A Lumen Gentium 68 lembra que a glorificação corpórea de Maria é a imagem e início da igreja que deverá ter a sua realização na idade futura. Simples, a Assunção de Maria é a esperança da igreja e também vai ser assunta. Maria é um sinal, não o sinal. O sinal da esperança escatológica é quem? JC, Jesus Cristo, em absoluto, certo, gente? Maria tem a função subordinativa, mas importante. A Igreja reconhece em Maria a imagem perfeita do quanto espera que aconteça em si, junto de Cristo. Então, essa é a grande esperança, né? A Assunção mostra claramente que nós também vamos ser
levados ao céu junto de Deus e de Maria, nossa mãe. Assunção e nobreza do corpo. Então, é uma outra aplicação desse dogma para hoje, né? Para a nossa vida. A Assunção torna-se, de alguma forma, a resposta cristã à exaltação da mulher pelo paganismo antigo e moderno. Se as forças do pecado se servem do corpo da mulher para impor sua tirania, a Assunção indica que também Deus pode se servir do corpo de uma mulher para difundir a santidade no mundo. Olha que coisa interessante, né? A Assunção vai indicar, né, essa santidade do corpo da mulher e, por extensão, do corpo do ser humano. Certo? A Assunção é o triunfo da nobreza materna de Maria e também da sua virgindade. A Assunção sugere o esplendor final reservado ao corpo do cristão, que nesta vida foi o templo do corpo eucarístico de Cristo. Sobre o dogma, né, a gente já terminou. Agora, uma palavra sobre outros assuntos da Mariologia, e nós vamos fazê-los também indicando essas reflexões. Por exemplo, Maria e a Igreja. As relações entre Maria e a Igreja são inteiramente relativas a Cristo. Então, tudo é relativo a Cristo em Maria, né? Maria aponta para Cristo. Eu falo no sentido da reflexão teológica, tá bom, gente? Tais relações são múltiplas e complexas. O concílio agrupa sob 3 palavras essa relação de Maria. Ela é mãe, ela é membro e ela é tipo da Igreja. Ela é mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com a caridade ao nascimento dos fiéis da Igreja, os quais são membros daquela cabeça que é o Cristo, não é? Por isso é também reconhecida qual eminente e inteiramente singular membro da Igreja, e sua figura é distintíssimo modelo na fé e na caridade. E a Igreja Católica, ensinada pelo Espírito Santo com afeto de piedade filial, a venera como Mãe Santíssima. Então, Maria, ela é mãe dos membros de Cristo, né? Do qual esses membros têm a cabeça, que é o próprio Jesus. Então, veja esse relacionamento. Primeiramente, ela é mãe. As categorias que sintetizam essa relação. Primeira, interioridade. Maria está na igreja. Ela é membro da igreja. Entendem? Outra categoria, exemplaridade. Ela é um modelo que a igreja busca reproduzir. Ela é o tipo, né? Ela é o tipo, tipologia. É aquele tipo que nós queremos alcançar. Ela é o exemplo, modelo. E a outra categoria é causalidade. Maria tem uma influência real sobre a igreja. Ela é mãe. Ela tem uma influência muito grande sobre a igreja, né? Quer seja Maria gerando filhos para o reino. Vamos ver, então, Maria, membro da igreja. Então, 3 afirmações podem resumir as relações de Maria com a igreja assim definidas. Ela é mãe e Maria está na igreja. Primeiro, está, né? Seria absurdo colocar Maria fora da igreja. Seria separá-la do filho, cabeça da igreja. Isso quer dizer que Maria não vai interposta entre Cristo e a igreja. O título do capítulo 8 da Lumen Gentium vai nesse sentido. Qual é o título da Lumen Gentium, capítulo 8? A bem-aventurada Virgem Mãe de Deus no mistério de Cristo e da igreja. Então, Maria ela é um membro da igreja. Mas Maria está acima da igreja. Olha só, ela está na igreja, mas ela está acima. Parece uma contradição, mas não é não. Maria é reconhecida como membro eminente e completamente singular na igreja, ou da igreja. Lumen Gentium 53. E no número 54, na Igreja Santa, ocupa, depois de Cristo, o lugar mais alto e o mais próximo de nós, né? Então, já está explicado por que Maria está acima. E Maria existe antes da igreja. Qual é a explicação disso daqui, né? Os teólogos orientais falam isso e tem sentido.
Do ponto de vista cronológico, Maria precede a Igreja, enquanto instituição oficial de salvação no Pentecostes. Então, Maria é a imagem da Igreja. Ela é a Igreja, né, também. Aí, outras citações que falam isso também. Maria não só é mãe, né, mas é o tipo de igreja. O tipo é o modelo, é o exemplar que se busca reproduzir. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Falar de Maria como tipo de igreja significa distingui-la da mesma igreja, um pouco como se distingue o modelo da sua produção. Com esta precisação muito importante, aqui os modelos não são perfeitamente distintos, dado que um está no outro. Maria, de fato, está na igreja, certo? Mas tem diferenças, tem limites. Então, primeiro, diferença. Qual é a diferença? Que Maria é o tipo de igreja. Ela é o tipo de igreja para todo mundo? A diferença fundamental entre Maria e a igreja é que a primeira é uma pessoa única, Maria. A segunda é um povo, a igreja. Este limite influi sobre todos os pontos do confronto entre esses dois termos. Por exemplo, a maternidade atribuída a uma pessoa, Maria, ou a uma coletividade só pode ser analógica à igreja, certo? Então, a igreja é mãe analogicamente, a sua maternidade é isso. Em outras palavras, Maria é mãe de Cristo em sentido literal, a igreja é mãe em sentido analógico, né? Comparando. Além desse limite, há também uma diferença. Além da diferença, há também um limite. Maria é o modelo da igreja, na ordem da fé, da caridade, da perfeita união com Cristo. Gênesis 63. Ora, a igreja não é somente comunidade de salvação, que vive na caridade de Cristo. É também instituição hierárquica de salvação, caracterizada pelo sacerdócio ministerial e pelos sacramentos. Sob este último aspecto, Maria não é tipo da igreja, gente. Maria não é sacerdote. Né? Eis o segundo limite do paralelismo. Maria não é na igreja protótipo do poder hierárquico, mas modelo da receptividade espiritual e da correspondência ao influxo da graça que anima interiormente a vida do corpo. Então, se fala que Maria é o tipo da igreja, mas com relação à questão do paralelismo com o poder hierárquico, então já há um limite aí, porque não é assim que acontece, né? Maria, nesse caso, não é tipo. E, por fim, Maria, mãe da igreja. A Lumen Gentium não utiliza o título, mas algo próximo. Verdadeiramente mãe dos membros de Cristo e a Igreja Católica a venera como mãe amantíssima. Então, não fala exatamente isso, né? Afirma que Maria coopera na regeneração e formação dos fiéis, diz, com amor de mãe. Mas Paulo VI, no discurso de conclusão do terceiro sessão do concílio, no dia 21 de 11 de 64, surpreendeu a todo mundo e proclamou solenemente Maria, mãe da igreja. Então, Paulo VI foi isso, né? A Lumen Gentium não fazia, os documentos não, mas no final, Paulo VI a proclamou Maria, mãe da igreja. A fundamentação do título. Primeiro, está na encarnação em que Maria, tornando-se mãe de Cristo, funda sua maternidade para com a igreja. Então, ela é mãe de Cristo, né? É mãe também da igreja, porque ela é mãe do cabeça, que é Cristo Jesus. Vamos por aí, você vai lendo depois. Junto à sua cruz é naquela passagem que a gente já viu várias vezes, né? Que Jesus fala, eis aí a tua mãe. E qual o significado mínimo que tal título comporta? Tal título significa que Maria, como mãe de Cristo, ela teve um influxo materno sobre a geração e a formação da igreja. Certo? Como mãe de Cristo, ela teve, né, uma influência, um influxo
sobre a formação, a geração da igreja que estava ali nascendo. Trata-se de uma presença ativa de Maria na vida da igreja, nos discursos de Paulo VI e João Paulo II. Aparece com frequência a expressão presença operante ou ativa. Então, como Maria, digamos, né, colaborou por causa do vínculo com o seu filho no nascimento da igreja, ela continua ainda com influxo sobre esta igreja até a eternidade. Uma outra reflexão é o lugar de Maria no culto cristão. Vamos ver aqui, olha o Papa Francisco, né? Aqui em Aparecida, que bacana. Vamos ver aqui também, é uma reflexão sobre o culto a Maria, né? Como é que é esse culto? Isso também, claro, demandaria um tempo muito longo, né? Mas aqui é para dizer o seguinte: a história tem revelado um paralelismo entre o desenvolvimento da igreja com a devoção a Maria. Então, conforme a igreja desenvolve, se desenvolve também o culto a Maria e se desenvolve ainda a teologia da Mariologia. Paulo VI, na introdução da Marialis Cultus, fala que a devoção à Virgem Maria, inserida no álveo do único culto, que o justo título é chamado cristão, então dentro do culto, né, cristão, o culto a Maria, é elemento qualificante da genuína piedade da igreja. Por íntima necessidade, de fato, ela espelha nas praxes cultuais o plano redentor de Deus. Então, no culto a Maria, aparece umas práticas cultuais. Né? Aliás, nessas praxes cultuais aparece o plano redentor de Deus. Vamos andando mais um pouquinho. Quais são os fundamentos para essa questão do culto, né? A Mãe de Deus? O primeiro fundamento é a maternidade divina. A maternidade divina da Santíssima Mãe de Deus é que foi, inclusive, né, os primeiros cultos que surgiram foi exatamente da maternidade. Então, a igreja viu sempre que Maria é mãe e precisa ser cultuada como mãe. Ela tomou parte nos mistérios de Cristo, então já falamos isso também, é um segundo fundamento. Maria no terceiro fundamento, que ela é exaltada depois do Filho e está acima de todos os anjos e todos os homens, certo? Todos os privilégios de Maria são ordenados à sua maternidade divina e à associação com o seu Filho, certo? Então, todos esses privilégios que Maria recebeu está ligada aos privilégios do mistério da redenção de seu Filho. Aí tem uma imagem de Nossa Senhora da Penha no Espírito Santo. A natureza do culto, este culto, qual sempre existiu na igreja, ainda que todo singular, difere essencialmente do culto de adoração. Nós já vimos isso também, né? A questão da latria, que é o culto somente a Deus, a divindade, e hiperdulia a Maria, especificamente a Nossa Senhora, e dulia, que é o culto aos anjos, aos santos todos, certo? Aí também, Paulo VI, em Maria tudo é relativo ao Cristo, e dele tudo depende. Maria colocou toda a sua vida a serviço de seu filho. Ela disse, né, eis aqui a serva do Senhor. Então, como honrar a Maria sem ser levado a Cristo? Então, o culto de Maria leva a Cristo. Todo verdadeiro culto de Maria é cristológico, certo? Fazei tudo o que ele vos disser. Está bem claro nesta citação. Aqui a gente termina, portanto, as nossas aulas e vamos passar aqui uma bibliografia básica, né, gente? Bem básica. Paulo VI, Marialis Cultus, podem ler. João Paulo II, ele escreveu a Mater Redemptoris. Bruno Forte escreveu um livro chamado Maria, Mulher, ícone do Mistério.
Afonso Murad. Opa, Mariales Culto, vamos trazer a Mariales Culto aqui. É uma edição, né, gente? Essa é da CNBB. Pode adquirir também. Aliás, esse livro é bem fininho, assim, né? Dá para você ler num tapinha. Afonso Murad escreveu Maria, toda de Deus e toda humana. Esse livro aqui é o nosso texto base, é esse que nós usamos. Também Murad escreveu Quem é esta mulher? É um outro livro dele. O De Fiores S. e Meo S. escreveram Dicionário de Mariologia. Olha, vale a pena ter esse livro, apesar de que ele é bem grosso, né? Caro. Boff Clodovis, né, escreveu Introdução à Mariologia e escreveu Dogmas Marianos. Então, se quer saber, né, uma boa formação sobre dogmas marianos, esse grande teólogo, o Clodovis Boff, que é irmão do Leonardo lá, né? Mas são bem diferentes. Aí está o livro dele, Dogmas Mariano, vale a pena ter. Do Vaticano II, temos Lumen Gentium e a apostila de Mariologia que eu usei aqui, bem resumida, né, tirando para esses slides que vocês viram. Certo? Agora vem o grande trabalho de encerramento. Nada, né, gente? A coisa é bem simples. Qual vai ser esse trabalho aí pedido pela escola? Comentar o número 53 da Lumen Gentium, que se refere ao relacionamento de Maria à Igreja. Então, você vai fazer um comentário em uma página, certo? Pode vir, se você quiser colocar uma capa, pode colocar com seu nome, né, ali certinho, nome completo, tudo certinho, tá? A sua reflexão ali é que vai ser uma página, certo? Uma página, tá? Se colocar mais, o padre não vai ver, não. O texto, então, é uma página com a letra Time New Roman, tamanho 12, não coloca tamanho 15, 20, não, para encher logo a página, né? Então, o padre pediu uma página só, vamos botar aqui 20. Não, não. As citações que você fizer, tanto da apostila, de qualquer livro que você lê, né, sobre esse relacionamento de Maria com a igreja, você tem que citar o autor. Se você copiou literalmente, você tem que citar o autor e qual foi a obra, página, tudo certinho. Citação de trabalho científico. O trabalho é individual, é só você pode consultar tudo o livro, pode consultar quem você quiser. Mas cita tudo isso daí e o trabalho é seu, é teu. O prazo para entrega, consultei a escola, então coloquei aqui o do dia 17/12. Então você vai fazer essa entrega. E enviar para onde? Para a Secretaria do Centro de Estudos, para a Cida ou para o Henrique, certo? Entrega para eles, manda para eles lá no e-mail deles, ou entrega lá para eles também já digitalizado. Se quiser mandar no e-mail, pode mandar, não esqueça nunca de colocar seu nome, tudo certinho. E aí, acabou a aula? Ah, claro, claro que acabou. Acabou sim. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. De fato, né, foi bem corridinho, né? Mas são indicações valiosas para você ser um bom mariólogo e cada vez que você estuda, você amar mais esta mulher. Olha o tanto de informação que você recebeu, que você tem sobre essa mulher que é mãe de Jesus, que ela é nossa mãe, ela é minha mãe, é tua mãe. Ela está junto de Deus, está intercedendo por nós. Ela que socorre essa igreja junto com seu filho Jesus. Sempre junto, né? Com Jesus. E cada vez mais que você ama Maria, você ama Jesus. Certo? Deus que abençoe. Com intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.